E aí, fera, tudo bem? Professor Marcos Otoshi aqui de História. Na aula de hoje a gente vai ver a parte 2 do regime militar. Na aula um, nós vimos o governo de Humberto Castelo Branco, Costa e Silva e Emílio Garrastazu Médici. Na aula de hoje, vamos ver os dois últimos presidentes do regime militar, começando por Ernesto Geisel e por último João Batista Figueiredo. E aí a gente encerra o chamado regime militar. Gente, quando a gente fala de Geisel, que vem logo após o governo do Médici, é no Geisel que a gente vai ter uma promessa por parte dos militares de uma abertura democrática, ou seja, de uma volta para a democracia. Agora, o próprio Geisel deixava muito claro, olha, essa abertura ela vai ser lenta, gradual e segura. Ou seja, nós não vamos dormir ditadura e vamos acordar numa democracia. Não é assim que funciona, tá? Ele vai querer que essa passagem de um regime militar para uma democracia ela seja feita de forma gradual. Tranquilo? Então, quando a gente fala de Geisel e de Figueiredo, nós vamos falar dos dois últimos presidentes, que são também os mais, como é que eu posso dizer, tranquilos, tá certo? Dentro do contexto de ditadura. Dentro do governo do Geisel, nós vamos ter algumas características centrais que o Fera não pode esquecer. Quais são elas, Otoshi? Primeiro, a gente vai ter, pessoal, a chamada Lei Falcão. O que é a Lei Falcão? É uma lei que limita a propaganda eleitoral. Por quê? Essa Lei Falcão ela vai ser decretada pelo Geisel. Por quê, minha gente? O pessoal do MDB, os políticos do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, que era a oposição à Arena, que era o partido dos militares, estavam ganhando cadeiras e mais cadeiras no Congresso Nacional, ganhando eleições municipais, estaduais. Então, o que é que acontece? Diante disso, dessa vitória, desse crescimento do movimento de oposição, o Geisel achou por bem limitar a propaganda eleitoral, tá certo? Então, de que forma essa limitação ocorria? O candidato lá, o candidato, né, a um determinado cargo público, ele não poderia criticar nem o presidente nem o regime militar, né? Ficava algo bem limitado ali, ele ia apresentar as propostas dele, projetos, um pouquinho da biografia dele e prio. Então a Lei Falcão, fera, você não pode esquecer, é uma limitação à propaganda eleitoral. Por quê? Por causa da vitória do movimento democrático brasileiro, tá certo? Então a gente vai ter que ter muito cuidado com isso aí. Outra coisa que foi decretada durante o governo do Geisel vai ser o chamado Pacote de Abril. Pacote de Abril vai ser um conjunto de propostas, de propostas e um novo calendário eleitoral. Dentro desse pacote de Abril, nós vamos ter a criação dos chamados senadores biônicos. E aí você pode estar se perguntando, acho que danado é isso? Senadores biônicos? Minha gente, a partir de agora, com o pacote de Abril, 1/3 do Senado brasileiro vai ser eleito de forma indireta, traduzindo no popular para o Fera entender. É o executivo, o presidente, que vai indicar 1/3 do Senado. Aí você pergunta, por quê? Não entendi qual é a sacada do governo. Gente, se 1/3 do Senado é eleito de forma indireta, ou seja, não pelo voto popular, mas pelo executivo, quando tiver alguma proposta no Senado, algum projeto a ser votado, esses senadores biônicos, indicados pelo executivo, vão votar em quem? Isso, a favor dos militares, tá certo? Então lembrem-se, o AI-1 determinava que a eleição era indireta para quê? Presidente. Não é isso? O AI-3 tornou a eleição indireta para governadores e prefeitos, traduzindo, o povo não vota mais para presidente, o povo não vota para governador, o povo não vota para prefeito. E agora, pelo pacote de Abril, criação dos senadores biônicos, 1/3 do Senado também vai ser eleito de forma indireta, ou seja, sem a participação popular. Tranquilo? Outra coisa que a gente tem que destacar, que eu acho extremamente importante do governo Geisel, é a extinção do AI-5. Nós vimos na parte 1
sobre regime militar, que o ato institucional número 5 foi o pior dos atos institucionais, o mais rigoroso, o mais pesado, e ele foi decretado durante o governo do Costa e Silva, lembram disso? Pois bem, o presidente que vai revogar, extinguir o AI-5 é o Ernesto Geisel. Então, essas são as principais características desse quarto presidente do regime militar. Tranquilo, pessoal? Vamos para a última fase, o João Batista Figueiredo, o último presidente da ditadura. E quando a gente fala do Figueiredo, a gente tem que destacar o fim do bipartidarismo. É isso mesmo, Tocha? Ele vai extinguir o AI-2, lembram? O ato institucional número 2, que foi decretado no governo de Castelo Branco, que extinguia os partidos políticos, criando apenas dois, Arena e MDB, vai ser extinto. Sério? Sério. Então, o Arena vai ser extinto, vai se tornar PDS, e o MDB vai ser extinto e vai se tornar PMDB. E agora novos partidos políticos vão ser criados. Então nós temos aí o fim do bipartidarismo e a volta do pluripartidarismo. Tocha, isso é fantástico. Minha gente, porque pluripartidarismo é característica de democracia. Então vocês já estão vendo que gradualmente, aos poucos, a democracia ela já começa a se fazer presente. Tá certo? E a ditadura, com o passar do tempo, vai se extinguir. Vamos embora. Outra característica que a gente destaca do governo Figueiredo é o seguinte: lei da anistia. Lei polêmica até hoje, pessoal. Por quê? A lei da anistia, anistia quer dizer perdão. Vai ser uma lei que vai perdoar os presos políticos. Então, por exemplo, as pessoas que eram contra o regime militar e que estavam presos ou estavam exilados, estavam fora do país, né, porque bateram de frente com a ditadura, essas pessoas vão ser perdoadas. Então elas vão ser soltas, quem está exilado pode retornar ao país, tá certo? Só que essa lei da anistia, ela é ampla, geral e restrita. Ela foi determinada não só para as pessoas que foram vítimas do regime militar, mas também ela foi determinada para quem foi torturador, para quem espancou pessoas, para quem estuprou pessoas, para quem torturou. Peraí, Otos. Você está dizendo que a lei da anistia ela concedeu perdão aos que foram torturados, estuprados, vítimas da ditadura, mas também os torturadores, estupradores, isso. Ela é ampla, geral e restrita. E isso vale até os dias de hoje, tá, pessoal? Nós estamos em 2020 e a lei da anistia permanece. Ou seja, pessoas que, por exemplo, eram militares na época do regime e que mataram, estupraram, torturaram, eles não podem ser presos hoje. Não podem. Por quê? Lei da anistia. Essa é a grande questão, entendeu? Esse perdão ele foi amplo, ele foi geral e é uma das leis mais escrotas que eu já vi no nosso país. Hoje, tá, pessoal, a gente tem, isso foi criado durante o governo da Dilma Rousseff, a chamada Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade é um instrumento que foi criado para que houvesse esclarecimentos, para que os arquivos da ditadura fossem abertos, para que verdades fossem trazidas à tona, né? Uma vez caiu no Enem uma questão que dizia que o objetivo da Comissão da Verdade, criada no governo da Dilma, tinha como objetivo punir aquelas pessoas que participaram do regime militar e tal. Não, a comissão não tem esse objetivo e não tem esse poder. A comissão tem como objetivo investigar, trazer à tona coisas, né, que aconteceram durante o regime militar. Mas punir não dá. É por isso que, por exemplo, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustres, que foi um dos maiores torturadores do regime militar, ele não foi preso pós-ditadura, mesmo tendo liderado lá o DOI-CODE e tal, ter participado de tortura, ser responsável pela morte de pessoas e tal, ele não foi preso por causa da lei da anistia. Então é assim que vigorou. Lei da anistia, não esquece disso, fera, governo do Figueiredo, tá certo? E aí pra gente
começar a finalizar o regime militar, vai começar um movimento no Brasil chamado Movimento Direta Já. Como o próprio nome já diz, é um movimento que tinha como objetivo eleições diretas para presidente. Lembrem-se que o povo não votava para presidente, para governador, para prefeito. E o povo queria voltar a votar. Então começou um movimento lindo, que incluía artistas, atores, cantores, estudantes, operários, políticos, né? O Lula aí atuante nesse período aí, né? Por quê? Porque a galera queria que o Brasil tivesse o poder de votar para presidente. Então o movimento Direta Já foi um movimento lindo, né, que tomou as ruas das principais capitais do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, por aí vai. Era lindo de ver. E logicamente que isso tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional, tá certo? E aí nós vamos ter a figura do deputado Dante de Oliveira, deputado esse que vai criar uma emenda, a emenda Dante de Oliveira, que propunha as eleições diretas para presidente. Na votação no Congresso, a maioria do Congresso votou contra a emenda Dante de Oliveira, então ela foi derrotada, ok? Então, minha gente, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que depois do Figueiredo, que foi o último presidente do regime militar, o próximo presidente do Brasil vai ser eleito de forma indireta, sem o voto popular. Quem foi esse cara? Tancredo Neves, um político já antigo, já tinha sido governador de Minas, né? Já tinha sido primeiro-ministro no governo de João Goulart. Então, ele vai ser eleito de forma indireta. Se cair no vestibular e já caiu uma vez, qual o primeiro presidente pós-regime militar que foi eleito de forma direta, ou seja, pelo povo? Foi Collor, tá, pessoal? Então, Tancredo, ele vai ser eleito de forma indireta, ou seja, ele vai ser eleito pelo Congresso, não pelo povo. Vai ter como vice o José Sarney. Só que tem um detalhe, quando o Sarney, o Tancredo, ele é eleito, ele não chega a assumir, né? Porque ele vai ficar doente, né? Vai ter uma diverticulite e vai passar um mês internado, tal, e depois ele morre, tá certo? E a morte dele é algo que é discutido até os dias de hoje, existem várias teorias da conspiração, mas o que a gente sabe é que Tancredo não chega a assumir o cargo de presidente, que vai ficar aí nas mãos do seu vice, que era o José Sarney. José Sarney esse que o povo estava meio desconfiado, que disse, espera aí, bicho, o José Sarney era antigamente do Arena, né? Era um cara ligado aos militares. Agora que Tancredo morreu e Tancredo representava a volta da democracia, né? O Tancredo, ele representava uma esperança num futuro melhor, ele está morto. E agora quem assume é o Sarney. O que é que o Sarney vai fazer? Será que o Sarney vai governar de acordo com os interesses dos militares? Ou ele vai adotar e abraçar a política do Tancredo? Essa é a grande questão que fica. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Não esqueçam, fera, regime militar, 1964 a 85, 5 presidentes estiveram no poder nesse período pesado, período de censura, período de torturas, de mortes, de perseguições, tá certo? Período esse que eu, enquanto historiador, enquanto ser humano, espero que nunca mais volte, tá bom? Quem gostou desse vídeo, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal, indica para os amigos, cara. Se você tem algum amigo que está se preparando para o Enem ou para qualquer outro vestibular, indica, ajuda. Ativa o sininho, porque toda vez que eu postar vídeo novo, você vai ser alertado, tá bom? Beijo para as meninas, abraço para os rapazes, fiquem com Deus e até a próxima aula. Cheiro!